Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração para este sábado 12 de dezembro, com mais um tema. Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, aqui na antena da Alto Minho. E hoje vamos encetar um novo tema, depois da semana passada termos falado aqui sobre experimentar coisas novas. Hoje vamos aprender a traçar metas. É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Espero que se estejam a divertir, ou que se estejam a aproveitar, ou que simplesmente estejam a descansar, porque eu também acho que é importante. E estamos numa fase que eu acho que é mais do que útil falar de traçar metas e objetivos, porque no fundo está-se a aproximar o final do ano e temos essa tarefa quase de forma rotineira em marcar, definir objetivos para o ano que vem. Nós já fizemos muitos programas sobre como fazer, mas acho que neste tema maior que nós estamos a desenvolver, que é o desenvolvimento pessoal em 17 passos, este é um detalhe que pode fazer muita diferença, saber traçar objetivos e metas. E podemos, entretanto, fazer aqui uma diferenciação entre metas e objetivos. Os objetivos é o caminho que nós queremos alcançar, é o objetivo maior, é aquela coisa que, tipo, fazer uma viagem, acabar o curso, ou então entrar numa dieta. E as metas são objetivos mais pequeninos, são os passos esmiuçados, digamos assim, para nós conseguirmos chegar lá. E mais bem definidos. E muito definidos, ou seja, nós falamos muitas vezes e utilizamos muito aquela ideia de ir ao ginásio, ou então emagrecer, ou então estar mais saudável, ou então começar a ter uma atitude de ler ou a ter uma atitude muito mais orientada para o bem-estar. Isto não se consegue de um dia para o outro. Isto é um trabalho que é feito dia sim, todos os dias, faça sol, faça chuva, não há dia de folga, não há férias, não há nada, por isso. E o que é que nós temos que definir? Nós temos que definir os nossos passos, aquelas coisinhas pequeninas que nós, acima de tudo, temos que saber que somos capazes de as fazer. Nós não conseguimos fazer ginástica se não temos umas sapatilhas ou um fato de treino. E isso é os objetivos pequeninos que nos levam a atingir uma meta maior. E é importante saber definir um bocadinho essa questão dos objetivos. E nós, no último programa, o Fernando até falou que nós, quando fazemos esta definição das metas e dos objetivos, nós temos que ter em atenção algumas coisas. E nós, desde logo o planeamento. Exato, desde logo o planeamento. Mas durante alguns programas, há muito tempo atrás, nós fizemos, acho que falámos imenso nos objetivos SMART e o que é que isso significava. Então, e também do Design Thinking. Exato. Eu lembro de fizermos um programa sobre isso, já há bons aninhos. Fizemos há alguns anos, e por isso nós estamos aqui a rebuscar. Uma concepção engraçada de planeamento e que ajuda, de facto, a traçar os tais objetivos. É porque esta questão muitas vezes parece que é só para algumas pessoas, ou então que é muito difícil, mas não é, porque no fundo levantar-se todos os dias, fazer o pequeno almoço, tomar pequeno almoço, pode ser também uma meta. Ou seja, você que levanta-se sistematicamente tarde e que toma sistematicamente o pequeno almoço fora de casa, para dar uma volta e começar um novo hábito e uma nova rotina que pode fazer sentido para si, você acima de tudo tem que pensar maior, e um passo brutal é só ir para a cama mais cedo e levantar-se um bocadinho mais cedo. Mas isso faz muita diferença quando nós queremos introduzir novos hábitos na nossa vida, e depois temos que traçar passos que nós possamos realmente fazer. Porque se nós começamos a pensar em alguma coisa extraordinária e muito estratosférica, o que é que acontece? Fazemos muito num dia, mas no segundo e no terceiro dia acabas por desistir, porque é muito tempo, porque depois não dá jeito e porque há outras coisas para fazer. Por isso temos que definir alguma coisa que seja possível. Por essa razão vamos então hoje conhecer ferramentas que nos ajudem a chegar a essas metas. E temos aqui uma série delas, não é? Começamos logo pela imersão. Exato, mas eu vou passar já um bocadinho à frente e vou já fazer, mas você quer falar nessas metas? É um bocadinho. Vamos escalonar, sim. Sim, porque eu já estava aqui a fazer a definição do que é o SMART. Sim, mas podemos começar por aí. Sim. E então, é assim, queridos ouvintes, SMART, a primeira letra que é specific, ou seja, tem que ser específico. Nós temos que primeiro pensar
o que é que nós podemos fazer de forma concreta. É assim, não podemos definir algo que seja subjetivo. Nós temos que ser muito específicos naquilo que nós queremos, muito concretos, muito, muito pragmáticos, para que não haja dúvidas nem subjetividade. O objetivo também tem que ser mensurável. É impossível nós definirmos alguma coisa que não possamos medir, ou dia a dia, ou através das horas, ou através dos minutos. Portanto, isto também é importante, é a possibilidade de você contar. Depois, tem que ser alcançável. Você não pode ter o objetivo, por exemplo, de andar na Estação Espacial Internacional. Pode ser, mas não é um objetivo, não é uma meta que você possa alcançar daqui a algum tempo. Por isso, tudo aquilo que nós queremos, nós temos que ver que se somos capazes e se temos condições para levar avante alguma coisa, porque é muito mau em termos de autoestima e de autovalor nós definirmos metas que não somos capazes de as realizar, porque o facto de não conseguirmos realizar ano após ano, e eu estou a falar em termos muito... Tem a ver com aquele diário do dia 1 de janeiro, não é? Tem a ver com isso, tem a ver que nós, queridos ouvintes, nós todos os anos, nós deixámos de o fazer, mas eu durante muitos anos fiz os tais objetivos ou desejos para o ano seguinte. A checklist. E invariavelmente eu já disse isto aqui também no programa, descobri há muitos anos atrás a minha coleção de desejos para o ano seguinte. E, invariavelmente, eu não sabendo, era uma cópia sempre dos anos anteriores. Porque é sinal que não era completa, não se chegava a provavelmente não era específica, provavelmente não era mensurável, provavelmente não era alcançável, ou provavelmente não tinha formas de a tornar mensurável e não tinha formas de eu a considerar alcançável. Também disse aqui uma vez no programa que muitos anos depois eu cheguei à conclusão que a minha autocrítica e talvez o meu ego negativo e a minha autossabotagem impediram-me de ver que muitos deles já estavam realizados naquele tempo e naquele espaço em que mais tarde eu vi e fiquei triste porque pensei que não estava, só anos mais tarde percebi que afinal eles já estavam alcançados. Mas é importante nós também termos nesta questão dos objetivos, ter alguém com quem podemos falar, porque às vezes a nossa autocrítica, o nosso autojulgamento impede-nos de ver e até de sentir o sucesso de cada passo que damos. Outro aspecto que é importante nos objetivos SMART é ser relevante. É importante, ouça, porque todos nós temos desejos e queremos muito algumas coisas, mas nós também temos que perceber que expectativas é que nós temos acerca daquilo que nós queremos alcançar, se realmente isso vai mudar a nossa vida, ou se realmente isso vai fazer a diferença, ou se realmente esse aspecto ou esse detalhe vai-me levar ao objetivo pretendido ou à meta que nós queremos alcançar. Portanto, é importante ver se é alguma coisa relevante ou não, porque isto ajuda-nos a dar dois passos atrás e a reconsiderar e a redefinir todos os passos que nós vamos dar. E já falta o último item. Sim, que é aquela parte que é do tempo, que nós realmente temos que pôr prazos. É importante nós definirmos prazos para as coisas acontecerem, ou prazos para que nós tenhamos o tempo e a estabilidade emocional e física e humana para saber que podemos fazer. Esse era o que cumpríamos quando fazíamos a checklist no início do ano, era o espaço temporal, era durante um ano. O problema era os outros 4 anteriores, não é? Pois, o problema é que isto eu acho que quando nós queremos traçar os objetivos, o facto destes objetivos SMART é muito importante porque nos ajuda a estar muito com os pés assentes na terra, a não pensar em alto, a não pensar, porque às vezes é muito fácil definir, eu quero fazer uma viagem, nós pensamos, mas fazer uma viagem, porquê que eu quero fazer esta viagem? Será que eu não seria mais feliz se eu conseguisse ou se eu começasse a fazer outras coisas? E em termos gerais, queridos ouvintes, nós estamos sempre a falar, isto tem a ver também com o ponto seguinte, que é como traçar as metas, tem a ver com as prioridades da nossa vida. Nós podemos às vezes definir algumas coisas que nós queremos muito e desesperadamente, mas que sistematicamente nós não conseguimos chegar lá. E nós temos que ver e temos que repensar e questionar, e daí
aquele questionamento constante que nós devemos colocar a nós próprios, é saber se realmente aquilo é uma prioridade para nós, se aquilo realmente tem sentido no nosso momento atual, ou tem sentido no momento ou no contexto no qual vivemos, porque às vezes as coisas perdem-se no tempo e não se esqueçam que eu durante muitos anos defini quase sistematicamente os mesmos 12 desejos, as minhas 12 metas, sistematicamente durante desafio. Primeiro não falava com ninguém e segundo só me apercebi que eram as mesmas coisas passado muitos anos e depois de ter verificado estava a partir de um pressuposto errado, é porque nós partimos é fácil, a partir deste sistema SMART, a partir daqui é mais fácil agora definir as metas, que é o que vamos ver a seguir, não é? Porque, queridos ouvintes, muitas vezes nós temos umas ideias muito curiosas sobre a nossa vida e não há nada mais importante, e isto aqui tem como para definir as metas, traçar um objetivo principal, ou seja, nós temos um objetivo principal, só um, e a partir desse nós vamos desdobrá-lo em curto, médio e longo prazo e vamos desdobrar depois naqueles pequenos passos que nós podemos dar todos os dias, mas tem que ver também com as prioridades da nossa vida, porque a maior parte dos nossos objetivos e a parte daquilo que nós consideramos sonhos não se realizam porque nós, primeiro, não acreditamos neles, segundo, não damos passos suficientes, não acreditamos neles e desistimos na primeira contrariedade. Queridos ouvintes, vai haver sempre contrariedades, vai sempre acontecer alguma coisa que está fora daquela ideia do expectável, daquilo que era previsível, e nós temos que saber que isso vai acontecer. Daí que neste plano nós temos que dar uma folga, porque a meio do caminho nós podemos pensar que afinal isto não faz sentido nenhum na nossa vida, e então nós temos que ter a capacidade, temos que ter a flexibilidade e até a capacidade de a mente aberta para perceber que afinal aquele não é o caminho, e então vamos redefinir outros que fazem sentido no momento atual, porque isto não é uma prisão, porque isto é dinâmico e a qualquer hora e a qualquer minuto nós podemos repensar e mudar tudo, e daí é aquela capacidade humana de nós pensarmos, mas isto afinal não funciona, vamos fazer outra coisa qualquer, e até às vezes num curto espaço de tempo ser possível nós até darmos um passo de gigante e chegarmos quase lá, porque afinal aquilo até faz sentido. Então como é que traçamos as metas a partir deste sistema, este sistema SMART que falamos? Uma das coisas que é muito importante depois desta questão do SMART tem a ver também com... E isto é daquelas coisas que às vezes as pessoas não querem porque dá trabalho. Nós temos que fazer um registro das nossas metas, temos que fazer um registro dos pequenos passos que vamos dar todos os dias, ou a curto, a médio e longo prazo. E depois temos que praticar. Ou seja, nós não podemos pensar que vamos chegar a um ponto se nada fazemos para lá. É claro que estando no caminho porque há aquela ideia de que fluindo com o tempo que nós chegamos lá, mas é importante nós agirmos, é importante nós termos uma ação orientada. E se nós não fizermos isto todos os dias, realmente não podemos chegar lá. Não se esqueça, querido ouvinte, que uma grande parte daquilo que você considera sonho e que você nunca chega lá é porque você nem 20%, nem 10%, nem 5% do seu tempo você dedicou, se empenhou à realização, a esse caminho para chegar lá. E os motivos podem ser vários. Sempre. Motivos Vimos isso em programas anteriores. Sim. Desde logo o querer mudar, não é? É verdade, e o querer mudar ou então há pessoas que não sabem o que é mudança, às vezes as pessoas não sabem o que é que vão agradecer, às vezes não sabem o que é que vão definir, e o importante é nós então, quando nós não sabemos as coisas, nós pensarmos um bocadinho em nós, na nossa saúde, porque há pessoas que dizem, e há muitas ideias, mas dentro daquilo que se diz, você tem que encontrar o seu espaço e aquilo que é importante para si, e daí as prioridades. Uma das coisas que, se você não sabe o que definir, porque é que não começa a definir melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de sono, melhorar a água que bebe, melhorar... As prioridades são importantes, mas até porque quando estabelecemos os objetivos podemos ter lá 2 em pé de igualdade, 2 que queremos muito resolver. Claro. E temos sempre que priorizar isso. É verdade. E isso às vezes é difícil, esse tipo de escolha, não é? E depois também uma das questões que eu acho que é muito importante e que acaba por se perder com o tempo tem a ver
com a avaliação daquilo que nós vamos fazendo todos os dias. Durante muito tempo, e como eu falei, e aqui é a minha própria experiência, se estamos só nós neste caminho, é muito fácil a nossa autossabotagem, a nossa autocrítica retirar a perspectiva maior da nossa própria vida. E às vezes nós não estamos conscientes do nosso caminho, daquilo que já fizemos, porque sabemos as coisas que nós não conseguimos fazer e não conseguimos, como nós já falamos aqui muitas vezes, nós não conseguimos perceber que sempre que caímos, que sempre que falhamos, que sempre que erramos, é um caminho para a sabedoria, porque sabemos que aquele caminho não funcionou, sabemos que aquela coisa até correu muito mal, mas isso é bom, é importante, é muito fantástico saber o que é que não corre mal, porque temos muitas coisas à nossa frente que podemos experimentar e até podem correr bem. Essas quedas são uma aprendizagem. Porque muitas vezes acontecem por culpa nossa. Claro que sim, e eu acho que o que nós temos que repensar, e com os objetivos ou com a definição, que eu acho que acima de tudo é a definição das prioridades, é nós percebermos que afinal, seja qual for a etapa da nossa vida, e quando nós temos a vontade de definir objetivos, de definir metas, quer seja a nível profissional ou pessoal, já há algo que nos motiva para que isso aconteça, ou queremos fazer melhor, ou queremos fazer alguma coisa que correu mal, não queremos voltar a repetir. Só que há aqui algo que eu acho que todos nós deveríamos pensar e mudar um bocadinho. Tudo que seja necessário escrever, registar e depois verificar, as pessoas abandonam, as pessoas desistem, porque supostamente isto implica disciplina, implica ler. Mas é muito importante para não nos perdermos pelo caminho. Mas isto realmente, seja qual for o objetivo, é importante nós termos a noção que é preciso um registro. Quer dizer, pode ser até um gráfico que você só entenda, querido ouvinte, não é importante que todas as pessoas entendam, mas que você possa registar. E até pode ser tracinhos, até pode ser aquilo que você quiser, de forma a que sempre que olhar para um quadro, para um post-it, ou para uma agenda, ou notebook, aquilo que você quiser, onde faz os registros, que seja a parte visível e física daquilo que você consegue fazer todos os dias, dia sim, dia não. Porque afinal, querido ouvinte, você chega ao final de uma época que nós definimos agora de uma forma muito básica, porque cada vez que você se quer definir objetivos, você pode definir a curto, e médio e longo prazo, e se você tem a noção do que é que consegue fazer a curto e médio prazo, é muito mais tranquilo, porque lá está, há um objetivo maior que você pode definir para a família, pode definir para a profissão, pode definir para os amigos, mas não se esqueça que você é uma só pessoa e que esses objetivos devem estar alicerçados ou devem estar fortemente enraizados num objetivo só que é você, que é a melhoria de si enquanto pessoa, enquanto profissão, enquanto família, enquanto que amigos, enquanto aquilo que você quiser, porque se você não consegue realmente fazer esta desconstrução, vai-se perder um bocado no espaço e no tempo, e depois chega à conclusão que afinal nem conseguiu fazer e que lhe falta alguma coisa, e muitas vezes nem sabe aquilo que lhe falta. E este tema hoje, neste programa hoje, que estamos a caminhar para o final do ano, é tanto mais importante quando temos aí a aproximação de mais 12 meses, e em que invariavelmente vamos pensar o que vai acontecer, como isso acontece todos os anos. E este novo ano, à partida, poderá ser um ano de ruptura, com um ano menos bom que foi este 2020, devido a estes problemas todos que afetaram a saúde das pessoas e a vida social, e podemos, de facto, pensar agora de outra forma, mesmo a partir deste sistema SMART, e desde logo com este princípio que eu julgo que é interessante, que é: melhor do que o planeamento será depois a sua execução. Ou seja, não fazermos um planeamento muito longo, até deverá ser mais curto, com menos itens para desenvolvermos e fazermos em 2021, mas depois de executá-lo, não é? Porque mesmo em planos curtos, muitas vezes perdemos depois muito tempo com o primeiro item, não é? E não avançamos e não desenvolvemos os seguintes. Essa história da checklist que falávamos há pouco é precisamente isso. A checklist muitas vezes era muito extensa
e depois queremos fazer tudo nos 12 meses, e isso ocupa muito tempo, e muitas vezes as coisas correm mal, e em vez de avançarmos ou de fazermos uma substituição a partir de uma priorização, não ficávamos ali, não é? Não é isso? Pronto, de maneira que o importante aqui será, segundo até este planeamento que fazemos agora à luz do sistema SMART, é menos, mas executável. Não abandonar logo no início do planeamento. E tem que fazer sentido. E tem que ser uma prioridade na sua vida. É claro que isto exige algum descontentamento com alguma coisa que acontece ou alguma coisa que nós definimos e que invariavelmente não conseguimos chegar lá. Isto implica já uma necessidade nossa para alguma coisa. E é claro que isto que nós estamos a dizer pode acontecer A, B ou C, mas pode não ser uma necessidade que toda a gente tem. Mas se nós todos os anos, mesmo para aquelas pessoas que não têm esta ideia de definir algum objetivo, definir alguma coisa, sim, há muitas algum pessoas caminho, há muitas pessoas que não têm o menor fazem isso, interesse, não é? Que é, eu deixo fluir a vida, não é? Sim. E depois, quando as situações acontecerem, avaliamos na altura. Exato. Não digo que seja um mau princípio, mas há situações que estão pendentes na nossa vida que, de facto, algum dia vamos ter que pegar nelas, não é? Exatamente, e são mesmo essas questões que invariavelmente que estão no nosso dia-a-dia, que nós teimamos em não responder, ou que teimamos em não fazer, ou que teimamos em procrastinar, e depois chega aquela altura em que, de repente, nós somos obrigados a fazer porque não temos outra hipótese. A questão de nós organizarmos a nossa vida não quer dizer que depois o nosso dia-a-dia esteja preso, tipo, com algemas a alguma coisa. Não. Isto dá-nos a possibilidade sempre de verificar que, afinal, algo foi definido de uma forma que não faz sentido num determinado momento. E aí a nossa capacidade é de realmente de voltarmos atrás e de vermos que, afinal, podemos pensar, podemos definir outros passos e podemos até ir por outro caminho. Porquê? Porque nós somos seres humanos e a qualquer altura os objetivos, por muito smart, por muito bem definidos que tenham sido, neste momento pode haver um volte-face, pode haver uma mudança brutal em que nós tenhamos realmente que redefinir tudo, e então não vamos começar do zero, porque isto dá-nos aquela sabedoria, dá-nos aquela calma e, ao mesmo tempo, a ideia de que se nós fizermos alguma coisa, as coisas acabam por acontecer. Isto não quer dizer que uma pessoa depois que seja presa a alguma coisa. Não, isto é só um caminho, não é a vida toda. Você não vai definir um objetivo para se levantar, porque isso automaticamente já acontece. Você não vai definir outra das coisas, por exemplo, como ir levar o carro à inspeção, porque você sabe que isto tem que acontecer. Aquilo que nós estamos a dizer é definir um plano para a sua vida que faça sentido, e que este plano, acima de tudo, tem que ter uma motivação maior, que é aumentar a felicidade, aumentar o bem-estar, aumentar a sua paz, aumentar as regras de convivência, melhorar as regras de convivência, melhorar a sua comunicação, cada vez mais talvez investir em tempo de qualidade com a família. Tudo isto são novos hábitos, e o Covid também nos levou a uma vida muito mais para casa. E o que é que acontece? Nós estamos muito próximos uns dos outros, estamos muito tempo uns com os outros, e o que é que acontece? Acontece que, de vez em quando, aquilo que supostamente seria bom acaba por não ser tão bom, e acaba por gerar até conflitos, algumas zangas, e muitas vezes até nem sair desse ciclo negativo, porque estamos constantemente juntos e acabamos por não ter nem ar para respirar. Isso provoca um desgaste, é isso? E provoca um desgaste. E o que é que ao nós sabermos definir alguns objetivos na nossa vida, nós vamos, acima de tudo, perceber que cada ser que faz parte de uma família é um ser individual, com as suas necessidades e com a sua personalidade, que as pessoas devem se adaptar, mas isso é um objetivo de cada um, e que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte muitas vezes é, como nós já falamos há algum tempo, é, por exemplo, percebermos como é que a nossa comunicação está a ser errada, como é que aquilo que nós até queremos muito e até depois de verbalizar as coisas correm muito mal. Porque é que isso acontece? E não há nada como, por exemplo, num objetivo muito mais pequenino, ler alguma coisa sobre a comunicar, sobre gestão de conflitos, sobre a educação dos filhos, sobre conflitos de gerações, sobre qualquer coisa assim que nos ajude realmente a ver
e até perceber a vida numa perspectiva maior e muito mais humana e muito mais saudável, porque no fundo é isso que todos estes objetivos e outros mais que há por aí, e muitas mais estratégias, o que é que eles pretendem? Pretendem que as pessoas pretendem que cada pessoa cada vez mais esteja certa e segura de um caminho que vai percorrer, sabendo que a vida vai trazer imponderáveis, invariáveis e muitas coisas que não se está à espera. Mas quando nós sabemos e damos um tempo para que isso aconteça, porque vai acontecer, estamos muito mais confiantes e muito mais seguros do caminho, seja ele qual for, que tínhamos que percorrer. Aprendemos hoje a traçar metas. Maria do Céu aqui no momento de inspiração do dia 12 de dezembro. Vamos fechar a edição de hoje, porque entretanto o tempo esgotou-se, e vamos fazê-lo com uma canção que é um tema musical que é interessante e que é da Mariah Carey e que se chama We Belong Together. Isto é o baú das recordações no seu melhor. Aquilo que eu estive a explicar à minha filha foi que eu gostava muito dela na altura desta música há muitos anos. Depois houve assim alguns acontecimentos e muita coisa em volta de um star system que esta senhora depois se viu integrado e que realmente depois talvez lhe tenha retirado talvez a qualidade ou o gosto que tínhamos, não sei. Mas de qualquer das formas é sempre a recordar uma senhora que no seu tempo foi fantástica e que às vezes a fama, o star system, seja aquilo que for, acaba por dar uma imagem de uma fama e de qualquer coisa que num momento para outro desaparece e depois as pessoas não passam de ser, como todos nós, só seres humanos. Muito bem. Ficamos então com este tema de Mariah Carey, We Belong Together, e voltamos de hoje a 8 dias aqui, novamente, à antena da Rádio Alto Minho. Bom fim de semana. Muito obrigada.